sol da manhã estava nascendo na prisão de Klingelblut, na Alemanha, quando um homem chamado Peter Kürten entrou no pátio de execução no dia 2 de julho de 1931. Com apenas 50 anos de idade, ele tinha uma estatura média, cabelos escuros bem penteados e um rosto bem familiar. De fato, se você se esforçar bastante, ele quase se parece com um cidadão alemão muito famoso, cuja ascensão à fama poucos meses depois iria obscurecer muitos crimes deste homem, escondendo-o efetivamente das páginas da história. Ladeado por um padre e um psiquiatra da prisão, Peter estava a caminho da guilhotina para pagar pelos crimes hediondos que havia cometido nos últimos 17 anos. Seus crimes incluíam roubo, incêndio criminoso, tentativa de assassinato, estupro, canibalismo e assassinato. A lista de suas vítimas passava de 30 e ele pode ter tirado a vida de mais de 70 pessoas. Quanto mais se lê sobre Peter Kürten, pior fica. Eu particularmente já estudei sobre muitos serial killers em minha vida, mas devo admitir que Peter Kürten é um dos mais doentes que já vi. E claro, terei que suprimir alguns detalhes de suas ações para não deixá-los mais enjoados. Kürten não só matava, como bebia o sangue de suas vítimas, e ficou conhecido em sua época como o rei dos pervertidos sexuais. E talvez ele seja o pior serial killer de todos os tempos, quem sabe? E devido à publicidade em torno de seus assassinatos, ele ficou conhecido como o Vampiro de Düsseldorf. Olá, bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. E antes de continuar o vídeo, eu gostaria que você fizesse parte da nossa campanha de apoio ao canal. Devido ao momento atual em que o nosso país está passando e com o fechamento das instituições de ensino, infelizmente eu estou sem nenhum tipo de renda e estou tendo que me virar com outras atividades. E numa tentativa de fazer com que os vídeos no canal não parem sua frequência, eu disponibilizei um e-book sobre Jack o Estripador, o qual foi a base para produzir o especial A Crônica de um Enigma, que tem uma playlist aqui no canal com 11 vídeos perfazendo cerca de 4 horas de conteúdo. Bom, eu sei que todo mundo está passando por dificuldades, então se você contribuir com um valor mínimo de R$2 em nossa campanha do Apoia-se, cujo link está aqui na descrição, você receberá um e-book. Ao meu ver, este e-book vale cerca de R$20, mas fique à vontade para contribuir com o que desejar e puder. E hoje o site Amazon liberou finalmente o e-book para o Kindle. Para quem quiser adquirir, o link também está aqui na descrição. Vamos ao vídeo. Nascido na Alemanha em 1883, em uma casa empobrecida e abusiva, Peter Kürten começou a matar em 1913 e passou quase 20 anos realizando seus desejos mais profundos e sombrios. Quando criança, ele era abusado e espancado constantemente por seus pais, que eram alcoólatras, e que o forçava a vê-los fazendo sexo. Antes mesmo de entrar na adolescência, Peter tentou afogar um de seus amigos da vizinhança e fez amizade com um caçador local que o ensinou a torturar e a matar animais, algo que lhe dava muito prazer. Aos 13 anos, Kürten se relacionou com uma garota de sua idade. Apesar da insistência dele, a menina se negava a fazer sexo. Então, para canalizar as suas frustrações sexuais, Kürten recorreu à bestialidade com animais de fazendas locais. Mais tarde, ele admitiria que durante o ato mutilava os animais em um esforço para atingir o orgasmo. Suas sessões horripilantes de mutilação e zoofilia só acabaram quando um fazendeiro local o viu esfaqueando um porco. Nos anos seguintes, frustrado por não poder continuar com seus rituais macabros, Kürten roubou todas as economias dos seus pais e fugiu de casa na esperança de iniciar um relacionamento com uma prostituta 2 anos mais velha que ele. Posteriormente, ele passou um mês na prisão devido a pequenos furtos e ficaria mais 4 anos preso por diversas fraudes no comércio. Em 1904, aos 21 anos, Kürten foi convocado para o exército alemão, mas em seguida desertou. Ele então começou a cometer incêndios criminosos por diversão e ficava observando à distância as equipes de emergência que chegavam ao local.
Devido a isso, ele foi preso por incêndio criminoso e foi descoberto como sendo um desertor do exército alemão. Então, foi julgado pelo sistema militar e preso. Durante sua prisão, a terceira até agora, Peter desenvolveu formas severas de punição e tortura, além de reforçar ainda mais as suas fantasias eróticas mais perturbadoras. Um colega de cela disse que certa vez Kirsten chegou ao orgasmo, ejaculando somente em falar e pensar no que poderia fazer com alguém quando saísse da prisão. E finalmente, em 1913, ele foi libertado e se mudou para a cidade de Mullenheim. Embora os seus crimes até aquele momento fossem terríveis, o pior, acredite, ainda estava por vir. Em maio de 1913, os desejos de Peter Kürten não podiam mais ser satisfeitos por prostitutas e animais de fazenda, e o seu tempo na prisão não impediria de cometer novos crimes, e pouco tempo depois de sua libertação, ele assaltou uma casa. Ao entrar no pequeno recinto afastado no meio de uma grande fazenda no campo, ele encontrou a filha de 9 anos do proprietário sozinha. Instigado pelas fantasias eróticas que ele tanto sonhava realizar quando estava na prisão, Peter estrangulou a criança e cortou sua garganta com um canivete. Ao ver o sangue jorrando da garota e pingando no chão, ele ejaculou sem se masturbar, apenas em observar a cena. Para finalizar este terror, ele chegou a inserir o seu pênis na ferida aberta no pescoço da criança. Em seguida, fugiu. No dia seguinte, Peter foi até uma taberna próxima ao vilarejo onde cometeu o crime contra a menina indefesa e ouviu os moradores falarem sobre o assassinato. Isso foi o ponto máximo de sua loucura. Kürten se sentiu invencível e encorajado a cometer mais crimes e discretamente sorria ao ver a reação de pavor das pessoas. Nos meses seguintes, impressionado e com a necessidade de ver os efeitos de suas ações, ele visitava o túmulo da garota constantemente e tocava o solo sob o qual ela foi enterrada. Ao fazer isso, Peter sentia uma incontrolável satisfação sexual. 2 meses depois de matar a jovem, Kürten cometeu um crime semelhante, desta vez assaltando a casa onde morava uma jovem de 17 anos. Como ele havia feito antes, estrangulou a mulher e ejaculou ao ver o sangue jorrando. Embora pretendesse continuar sua farra, felizmente ele foi preso, acusado de um incêndio criminoso e roubo no final daquele ano, e passou 8 anos em uma prisão militar em Brain, na Alemanha, sendo libertado em abril de 1921. Ao sair do 4º período de encarceramento, Kürten ficou noivo de uma mulher chamada Auguste Scharf, dona de uma loja e ex-prostituta. Eles formavam um casal perfeito, pois Auguste já havia sido acusada de matar o seu noivo. No entanto, uma vida feliz não estava no destino dos 2 pombinhos. Kürten era extremamente infiel e quando Auguste descobriu que ele tinha um caso com uma de suas criadas, ela encorajou uma das moças a prestar queixa, alegando que Kürten a havia forçado a fazer sexo. A acusação foi aceita pelo tribunal e ele foi condenado à sua 5ª sentença de prisão, desta vez por apenas 6 meses. Mas o casal não chegou a se separar. Após a libertação, o homem, é claro, voltou aos seus velhos hábitos. Ao longo de um mês, ele matou 2 pessoas e tentou matar uma terceira, mas ela sobreviveu aos ferimentos. O método preferido de tortura e assassinato de Peter Kürten era o esfaqueamento, geralmente com a tesoura afiada. Além da mutilação física, ele abusava sexualmente de suas vítimas e também gostava do estrangulamento. Peter ocasionalmente voltava às cenas dos seus crimes e chegava a prestar depoimentos à polícia como testemunha, se passando por um cidadão comum. Nos meses seguintes, ele tentou estrangular 4 mulheres, mas todas conseguiram escapar com vida. Então, em agosto de 1929, sua matança atingiu o nível mais alto. Ao longo do mês, ele matou 6 pessoas. A primeira foi uma mulher que ele estava perseguindo por uma semana, cujo corpo queria crucificar em uma árvore em decomposição, a fim de causar uma cena perturbadora para o público e a imprensa. Mas ele desistiu da ideia e decidiu enterrá-la, e enviou uma carta detalhada sobre o assassinato para a polícia, incluindo um mapa para que eles pudessem encontrar o corpo da mulher. Depois de escrever a carta, numa tentativa de desviar a polícia de seu rastro, ele mudou o seu modus operandi, trocando o par de tesouras que costumava usar por uma faca. Além disso, ele esfaqueou aleatoriamente 3 pessoas, uma garota de 18 anos, um homem de 30 anos e uma mulher de 37 anos, que escaparam, mas infelizmente
Cada uma das vítimas descreveu o seu agressor de uma maneira diferente, e isso confundiu a polícia. 3 dias após os ataques aleatórios, Peter Kürten assassinou 2 irmãs, uma por estrangulamento e outra cortando o pescoço. Pela primeira vez, Peter se envolveu no canibalismo, bebendo o sangue da menina mais nova ainda escorrendo em seu pescoço e arrancando pedaços de carne da perna da irmã mais velha e comendo. No mês seguinte, Kürten assassinou 2 donas de casa, desta vez usando um martelo para acertá-las na cabeça. Os golpes foram tão violentos que as mulheres ficaram completamente irreconhecíveis. Neste mesmo período, ele esfaqueou uma criança, deixando seu corpo em um beco. Este seria o seu último assassinato. Em 14 de maio, Kürten tentou seduzir e assassinar uma mulher de 20 anos chamada Maria Budlik. Envolvida no galanteio do homem, ela chegou até o apartamento dele, mas logo percebeu as suas verdadeiras intenções e fugiu do local. No entanto, ela não denunciou a polícia por vergonha, mas detalhou todo o evento em uma carta que seria enviada para um amigo. Por sorte, ela endereçou incorretamente a carta e ela acabou nas mãos de um funcionário curioso dos Correios, que abriu e, felizmente, a passou para a polícia. Ao mesmo tempo em que a polícia estava lendo a carta de Budlik, Peter Kürten confessava os seus crimes a Auguste, sua esposa. Incrivelmente, mesmo casada com este louco por tantos anos, ela aparentemente estava alheia às suas atividades. Como Peter sabia que havia uma recompensa pela sua captura, ele sugeriu que sua esposa o entregasse à polícia para ficar com o dinheiro. Dessa forma, ela ficaria amparada após sua prisão. E assim, ela fez. Depois que foi preso, Kürten imediatamente confessou os crimes, sem expressar remorso. Ao todo, ele acabou admitindo 68 crimes, incluindo 10 assassinatos e 31 tentativas de assassinato. Ele justificou os crimes alegando que estava se vingando dos horrores que sofreu quando era criança e que em sua cabeça ele teria direito de fazer isso. Pois bem, horrorizados por sua confissão, a polícia ordenou uma avaliação psicológica, a primeira realizada em um serial killer sexual. No entanto, as descobertas os aterrorizaram mais ainda. Apesar de sua confissão detalhada, suas variadas fantasias eróticas e psicossexuais envolvendo sangue, assassinato em massa e fogo, 5 psicólogos diferentes concluíram que ele era de fato perfeitamente sensato e apto a ser julgado. A falta de remorso de Peter Kürten só se mostrou mais aparente quando um juiz lhe perguntou sobre sua consciência, questionando se o homem tinha algum remorso do que havia cometido. Segundo os documentos do julgamento da época, ele teria respondido o seguinte: eu não tenho nenhuma consciência e nunca senti remorso por qualquer coisa que tenha feito, muito menos medo de ir para o inferno pelos crimes que cometi. Na verdade, nunca parei para pensar nisso, nem sei dizer se acho isso algo bom ou ruim, só sei que fiz. Eu precisava fazer, era o meu direito por tudo que passei na vida, embora a sociedade humana me condene. Meu sangue e o sangue de minhas vítimas devem ser colocados na conta dos meus agressores e torturadores. Os castigos que sofri destruíram todos os meus sentimentos como ser humano. Por isso, não tive pena das minhas vítimas. Matar um porco ou uma criança, para mim, é a mesma coisa. Ambos gritam de medo quando se veem acuados e isso me excitava demais. Quanto mais alto eles gritam, mais desejo sobe à minha cabeça e mais vontade de torturá-los eu tenho, assim como me torturaram no passado. O sangue jorrando da garganta de alguém é a coisa mais linda que Deus fez. Você já viu isso, senhor juiz? Já viu como a cor do sangue quente é bonita e brilhante? Já viu a vida de alguém esvaindo no chão e os seus olhos se apagarem? Acho que não, porque se tivesse visto, você queria ver sempre e cada vez mais. E como Deus fez isso para mim, como posso achar que é errado e desumano e achar que não posso usufruir do prazer que o próprio Deus me deu? Continue, juiz. Eu já estou ficando excitado. Como vemos, independentemente de qualquer tipo de sofrimento que um de nós infelizmente passe na vida, nada justifica a morte de uma pessoa inocente, apesar de que algumas pessoas ainda acreditem nesta prerrogativa. Pois bem, por 10 dias, a acusação e a defesa discutiram sobre os motivos de Kürten, seus crimes, sua consciência e seu castigo antes que o júri chegasse ao veredito de culpa. Ele foi considerado culpado de assassinato e recebeu 9 sentenças de morte a serem executadas por guilhotina. No dia de sua execução,
Ao deitar a cabeça na guilhotina, ele se virou para o psiquiatra e fez uma pergunta. Diga-me, doutor, depois que minha cabeça for cortada, ainda poderei ouvir, pelo menos por um momento, o som do meu próprio sangue jorrando do meu pescoço? Seria um prazer acabar desta forma. Em pânico, o psiquiatra apenas se afastou. Então, o carrasco deixou cair a lâmina. Após sua morte, os médicos tinham certeza de que algo deveria estar errado com ele, para que ele fosse tão passivo em relação aos seus crimes, e queriam examinar o seu cérebro. Surpreendentemente, o exame não revelou nada de anormal. Peter Kürten era simplesmente um serial killer enlouquecido, atormentado por visões eróticas da morte, buscando uma espécie de compensação por uma infância sofrida. A cabeça de Peter Kürten foi removida para análise forense e depois foi enviada para um museu em Wisconsin. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. Não se esqueçam de apoiarem a nossa campanha e receber um e-book sobre Jack o Estripador. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.